Esse é o podcast, o videocast aqui do CF3 e sempre trazendo um convidado que está participando do evento. E estou aqui com o Renato. Renato, além de ser enorme, né? Além de ser grandioso, muito obrigado. Incrível, ele também é da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro e a gente está aqui tentando bater um papo sobre, além de descentralização, sobre equidade, Renato? De novo a gente falando de equidade? Não, sempre, né? Eu acho que a gente se formou dessa forma, né? Formar enquanto nação, né? Enquanto país. É isso, porque historicamente, Beto, se você pega as batalhas pelos quinhões da Embrafilme, né? E não só isso, das políticas cinematográficas que existiram, a gente vai percebendo que a galera preta não teve acesso. Eu penso na trajetória do Odilon Lopes, por exemplo, né? Mineiro, mas morava lá no Rio Grande do Sul. O que ele teve que fazer de arranjar de recurso, né? Para fazer aquele um é pouco, dois é bom, né? Lá em 70. Imagina que ele não viveu as permutas com a branquitude que teve que fazer, né? Mas a gente está batalhando. Eu acho que essa geração que vem de ProUni, que vem desse lugar, né? Eu acho que tem conseguido muitas coisas, né? Eu acho que, inclusive, a gente pode falar de dados, né? Mas eu vejo dessa forma, assim, principalmente essa geração. Não estou menosprezando quem veio antes, não estou menosprezando os Zósimo, evidentemente, né? Ou as pessoas que conseguiram viabilizar filmes através da Embrafilme, que eram pretos, Antônio Pitanga, né? E outros, Valdir Onofre, né? Enfim, mas a gente tem conseguido alguma coisa nesse campo da equidade, seja concentrado, seja descentralizado. A gente tem o império da desigualdade econômica, racial no audiovisual, né? Acabei de fazer um filme, Renato, que era bem específico, porque quando a gente fala de pessoas que foram raptadas da África e vieram para cá, a gente já entende que essas pessoas eram livres e elas estão num movimento de cárcere, entre aspas. Mas o meu filme se trata sobre pessoas que já nasceram escravizadas. Eu quero linkar essa história do meu filme com a nossa realidade. Porque principalmente essa nova geração que vem agora, de pessoas pretas, que já vem, que tiveram acesso, quem começou a ter acesso ao FIES é uma coisa. Agora, quem já tem acesso à universidade é muito mais barata do que no nosso tempo, vive um outro tempo, né? Um tempo de talvez não entender essa necessidade de se afirmar a racialidade, porque eles já nascem num ethos onde parece que já é normatizado não ter pessoas pretas no audiovisual, eu acho. Sabe? Quando você fala dos Zósimo, quando você fala dessas pessoas, parece que elas estão tentando romper, né? Mas hoje é o que eu penso, assim, talvez, você me corrija. Que as pessoas já não se enxergam nesse lugar e tá tudo bem, eu não me enxergo nesse lugar e eu talvez não É curioso isso, Beto. O que eu vejo, o que eu percebo? Eu dou aula, né? Eu sou professor de audiovisual também, além de pagar as minhas contas, porque o audiovisual sabe que é muito ingrato, né? A gente conseguir viver disso, né? E não estou romantizando isso, eu estou criticando. Quando você fala isso, eu sempre penso no Fanon, né? Essa questão de você nascer num contexto em que a escravização já está colocada. Eu lembro do Fanon porque ele vai trazer essa questão para o ethos, né? Esse sentido, essa sensação de que, olha, as coisas sempre foram assim, né? Eu vejo o seguinte, tem uma geração, né, que quando entra na faculdade gosta muito, faz muito sentido
essa sintática hollywoodiana, né? Eu chamo de sintática hollywoodiana, claro que ela é muito diversa, né? E também não estou menosprezando quem gosta aí de filme de herói, enfim. Mas o que eu percebo é que a galera, quando entra, entende que o audiovisual, a maneira de se expressar audiovisual é dessa forma, né? Seria apenas dessa forma, como se fosse a métrica do colonizador, né? E é curioso dando aula, porque aí os alunos e alunas, né, vão entendendo, inclusive, o seu jeito de se expressar. Então eu percebo que, ainda que as pessoas estejam entrando nas faculdades, talvez ainda colonizadas mentalmente, eu estou trazendo aqui uma ideia do Fanon mesmo, né? Acho que o processo de decolonizar por exemplo, na universidade, né? Assistindo a filmes pretos, sendo provocada ou provocado por isso, né? Não sei se é um tom mais esperançoso, mas é importante, né? Esperançar, como diria Paulo Freire, que leu Fanon, inclusive, né? Para fazer as suas obras. Mas eu vejo um pouco nesse lugar, assim. Eu vejo porque testemunho isso, né? Eu sou professor numa faculdade que tem bastante alunas e alunos que vêm de quebrada também, né? Que trabalham de dia e pagam a faculdade, né? Essas pessoas que são trabalhadoras e estudantes ao mesmo tempo, né? E essas pessoas, elas me procuram para ser orientador, né? Então, acho que a importância, por exemplo, de ter um professor preto. Então, quando você me provoca nesse sentido, eu penso muito nessa mudança de sintaxe, assim, né? E como que a consciência negra, ela vai se formando também, né? Eu tenho percebido isso. E né? Você, como um estudioso, como é que você visiona, visiona o futuro do audiovisual, que eu também vou chamar de negro, que devia ser só nosso audiovisual, mas a gente tem que chamar de audiovisual negro, né? Como que você visiona para os próximos... O audiovisual negro brasileiro, né? Deixa eu botar aqui para não dar erro de continuidade. O audiovisual negro brasileiro, pelo menos nos movimentos que a gente tem feito, né? Se for pensar a associação, eu tenho 9 anos a associação, né? Eu sou uma das pessoas membro fundadoras, né? Enfim, não lembro se você também. Eu entrei em 16, 17. Então você é quase membro fundador também, né? É um sentido de aquilombamento mesmo, né? Inclusive essas questões, ia falar uma palavra tão estranha, diatribes, essas questões que parece palavra de professor mesmo, né? Palavra de professor. Essas questões que a gente tem vivido atualmente, acho que elas remetem muito a essa noção de cooperação, e aquilombamento é cooperação, né? E eu acho que esse sentido de aquilombamento no audiovisual, ela é essencial, porque a gente não faz o filme sozinho. Você sabe disso, você fez os filmes, eu também fiz os meus, né? E isso que eu acho muito bonito, quando a gente consegue um recurso, né? A gente poder partilhar esse recurso, entender que esse recurso faz diferença assim na vida e na trajetória, e quando você valoriza a trajetória ali da pessoa preta aqui do audiovisual, e que, olha, não é o dinheiro suficiente, mas é o dinheiro que a gente está conseguindo, e num próximo a gente vai tentar mais. Então, esse aquilombamento eu acho essencial, assim, e diferente da narrativa norte-americana, né, que é o cara que chega lá, não, é isso, de novo, o homem branco tentando dar as regras, num tempo decadente da branquitude, né, eu vejo que o audiovisual negro é um aquilombamento, e eu falo isso pensando em Beatriz Nascimento mesmo, né, eu penso isso. E penso em Lélia também, por conta até aí, se você quiser falar da sintaxe dos filmes pretos,
aí é mais para Lélia, é mais no sentido de se aquilombar mesmo. E quando eu falo isso, eu lembrei de Nego Bispo, né? É isso, acho que são outras cosmovisões, é outro estar no mundo que a gente reflete isso no audiovisual, né? Você falou de números e eu queria que você também falasse dos números e queria que você falasse da APAN também. A APAN, ela surgiu em 2016. Eu percebo que a APAN, ela foi gestada muito nos encontros de cinema negro, lá do querido Zósimo, né? Que partiu em 2013. Mas se for pensar, assim, os jovens, né? Daquela época que estavam ali no entorno de Zósimo, né? Viviane Ferreira, Ailton, né? Pessoas que celebraram ali, que tiveram um cotidiano com Zósimo, né? Não estou falando que foi só no encontro de cinema negro, mas eu acredito que essa geração que vem do ProUni, que começa a acessar as faculdades de audiovisual, pensando também que existe um crescimento no número de faculdades do audiovisual a partir ali dos anos 90, né? Começa a ter a UFSCar, né? Imagem e som. Eu não sei em relação à rádio e TV na Unesp, por exemplo, né? Mas, enfim, a PUC de São Paulo começa a ter ações afirmativas, uma espécie de bolsa, né? Não ação afirmativa, mas tinha bolsa para pessoas da periferia. Então, eu percebo que essas pessoas começam a entrar na faculdade mergulham ainda mais nos entendimentos e nas epistemologias, nas referenciais sobre as relações raciais no Brasil, vão participando de movimentos negros, movimentos periféricos, né? E aí essa galera chega num dado momento, né? Que quando vai disputar os editais, Beto, só toma não. Eu fui uma dessas pessoas, você também, né? Porque é muito louco perceber, Beto, que quando a gente trazia filmes que de alguma forma traziam questões negras, eles eram barrados. A gente sabe disso, que eles eram barrados, mas a maneira para ser barrado era da seguinte forma: não, esse daí não vai entregar o filme. Exato. Essa eterna desconfiança da branquitude, se a gente vai entregar ou não, né? Mas entregar nos moldes sintáticos da branquitude, né? Eu sou cineasta preto, mas faço filme branco, por assim dizer, né? Então, eu percebia isso. E aí a gente se juntou, né? Teve discussão ainda de grupo de Facebook, né? A gente achava que o Facebook era um lugar seguro, que inocentes, né? Mas aí a gente conseguiu se reunir, meio que discutindo ali, pessoas do Brasil inteiro, e aí a gente, por conta até da expertise de Viviane em relação... Viviane é advogada, né? Então, ela já vem com uma sabedoria de regulamento de estatuto social por conta da Associação Mulheres de Odum, e aí, a partir disso, a gente começou, a gente precisa formar uma associação que... E assim, eu acredito que a associação APAN, acho que a incidência da APAN, ela é muito boa e bonita ao longo desses anos, porque, mano, a gente mudou, assim, o cenário, a gente tem cotas, sabe? Não, assim, ainda tem várias questões de desigualdade no campo econômico do audiovisual e desigualdade econômica racial no campo do audiovisual, porque a gente não está aqui captando 10 milhões no FSA, né? Eu acho que a lógica, se quiser ainda perguntar coisa de Ancine e tudo mais, mas a lógica ainda econômica é colonial, assim. Não, e o gestor que estava aqui ontem, você estava no palco, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, não é mais fácil a gente beneficiar 600 pessoas do que a gente beneficiar uma pessoa? E daí eu fiquei pensando, não, porque essas 600 pessoas vão contar a história de uma outra pessoa que possivelmente seja branca e possivelmente já seja rica. Uhum. Não! Você está dizendo para mim que eu nunca vou poder contar minha história? É isso que você está falando? Se eu quiser, se um indígena quiser fazer, mas ele não pode, ele não tem histórico de delivery, de entrega.
qual é o critério que a gestão pública faz na administração do dinheiro público, que é de segregação ainda, né? É de segregação. É de segregação e é de uma lógica da branquitude mesmo, né? Que é de pormenorizar. E esses aspectos, esses vários aspectos, essas pequenas sintaxes da branquitude, né? Elas se expressam no cotidiano, da gente, não vai entregar. E a gente sabe que pra gente é difícil também, porque, mano, a gente faz tantas outras coisas. Eu sou professor, por exemplo. Quisera eu viver só de audiovisual e daqui, tô aqui de boa e daqui a algum tempo tô me preparando para fazer outro filme, mas assim, eu consigo me pagar minhas contas, eu consigo viver bem. Não tô aqui tendo que fazer outra coisa. Eu tenho uma equipe que faz projetos para mim, pro FSA. Entendeu? Isso a gente não vive, né? E essa galera que nasce, e aliás, a gente volta no Fanon, porque a branquitude também, ela aflige, ela incute coisas, né, na mente do branco, né? E para esse branco, esse status natural das coisas, de como ver esse modo branco de observar o mundo, acaba sendo a régua de todas as medidas, né? Para a moral, para a ética, né? E aí vira essa desigualdade toda, esse furdunço todo. E aí vem uma pessoa né, no alto do seu lugar de falar e não prestar contas do que fala, né? Trazer absurdos como esse, de concentração e tudo mais, e achar que isso é natural. De manutenção da concentração. De manutenção da concentração, porque é esse o status quo que forma, né, nosso país, e que numa administração pública calcada num eurocentrismo, tentando ser Europa, mas não somos, e lidando com asco, com nojo, né, para a nossa existência, né, vai falar dessa forma mesmo. Aí eu não sei, uma hora o mundo vai ensinar para essas pessoas, né, como essa. Esse papo incrível que poderia durar o dia inteiro. Não, então dá mais 5 minutos aí, gente. Eu nem respondi uma questão de números, né? Você me perguntou, eu falei só da APAM. No meu doutorado, eu percebi algumas coisas. Desculpa aqui esticar um pouco o chiclete. No meu doutorado, o que foi, né? Eu fiz um apanhado, eu fiz um processo histórico de como que foram as políticas cinematográficas do Estado brasileiro, né? Isso desde os anos 30, com o Instituto Nacional de Cinema, o Getúlio Vargas, como que foi nessa virada de pensamento do que era o sentido nacional brasileiro. Isso se refletiu na rádio, na Fundação Roquete Pinto, no que se tornou a noção de TV educativa. Então eu passo por isso, eu passo pela Instituto Nacional de Cinema, Embrafilme, Lei do Audiovisual. E aí o que eu vou constatando é que as pessoas pretas nunca tiveram acesso a isso. E só começam a ter acesso quando a APAM vem e começa a disputar e falar por cota e tudo mais. Mas isso sem perder de vista que o movimento negro também, desde os anos 70, estava reivindicando isso. Então eu faço também esse apanhado histórico, né? E aí algumas discrepâncias que eu tinha notado no começo das aplicações das ações afirmativas, né? E é uma coisa que acho que perdura, acho que se você quiser perguntar também, que é o seguinte: quando começou, principalmente na SPCine, o que eu reparei é que os editais com menor valor, eles tinham as ações afirmativas, né? E aí, num cenário geral, o que eu percebi foi o seguinte: bom, tem a pressão política por isso, então vamos dar um dinheiro aí, né? Mas o grosso do dinheiro, né, do que seria do Fundo Setorial do Audiovisual, né, enfim, eu parei a pesquisa em 2022, ele não era a questão
política de não ter. E você não precisa colocar assim do tipo, você não vai pegar o dinheiro porque você é preto. Você tem várias medidas, assim, qual é o nível da sua produtora? É 1, 2, 3, 4, 5, entre outras questões, que fazem com que, sintaticamente, simbolicamente, você não acesse esses recursos. Você é nível 1, você vai fazer só o que eu quero que você faça, que é sobre isso aqui que eu tô precisando. E não importa se você já tá com uma... eu montei a Dandara Produções em 2012, então tem 13 anos já, né? A gente sabe, eu tenho projetos mais caros, mas por conta de não cumprir uma narrativa econômica da branquitude, né? Porque eu não tenho os contatos suficientes para distribuir de uma maneira decente o meu filme, né? Para um público de classe AB que vai no cinema, que geralmente é da branquitude. Então, como eu não domino isso, como historicamente eu não domino isso, porque é um recurso da branquitude, eu sou penalizado porque eu não posso apresentar um projeto, ainda que eu exiba meus filmes para uma galera na quebrada e lote salas e faça uma discussão boa. Isso desde o Jennifer, quando eu rodei Jennifer em 2011, né? 2010. Essa narrativa ela não é válida para a branquitude, né? Então eu não acesso. Então, eu acho, perceba que aqui está a desigualdade na sintaxe de como a gente estabelece aquilo que pode ser financiável e não financiável, né? E é isso, é aí que a desigualdade se faz, Beto. E não queria prolongar, mas tem que se prolongar, que é também você criar um sistema de controle através das cotas, né? Porque eu lembrei do curta afirmativo, que era super legal, poxa, super legal, uma galera muito legal produziu, mas não era um longa afirmativo, né? O longa afirmativo era o curta afirmativo, né? Porque é dinheiro menor, né? É dinheiro menor e a gente mantém o controle sobre isso que a gente está fazendo. Exato. Não é um longa afirmativo. Você imagina se fosse um longa afirmativo. Quantos cineastas estariam, né, com uma obra talvez pontuada na Ancine? E Beto, olha só que curioso, um ano antes de formar a PAN, a Fundação Palmares queria fazer um edital que era de 10 milhões de reais, alguma coisa assim, que virou longa afirmativa, que daí a SAV passou na frente, uma dotação orçamentária na época de 3.750.000, bem menor, né? Mas a sensação é que dá um dinheiro aí para eles ficarem quietos, por enquanto, que a gente não vai ficar quieto, né? Mas quando teve o edital longa afirmativo em 2015, né? 2015 teve a discussão, aí logo depois lançaram esse edital. Aí passou Del Cardoso, com Cabeça de Negro, passou Viviane Ferreira com Jerusa. Todos eram R$1.250.000 os filmes. E o Gabriel Martins, Marte 1, é um filme viabilizado através desse edital. Agora você vê, a discussão anterior era 10 milhões. Era para que outras pessoas fizessem. Eu fiquei, acho que em 4º lugar. Então, se fosse mais, ou não sei se você tinha mandado também, mas outras pessoas poderiam fazer os longas, sim, né? Mas fica nessa eterna coisa de desconfiança, mas eles não vão entregar. Com 1 milhão que é considerado, né? Beto, branco pode errar, preto não pode. Mano Brown já fala isso. A gente parte tantos na mesma corrida, enfim, é isso, né? A gente não pode errar. Ó, papo incrível com o Renato. O Renato é maravilhoso. Esse é o podcast, videocast do CF3. Até a próxima. É nóis.